visualiza aí? Tá bom, então. Eu vou tentar ser o mais rápido possível pra gente poder não demorar muito a terminar esse assunto, tá? Deixa eu só pegar. Vamos lá, falando sobre óptica geométrica, a gente quer estudar a formação de imagens, tá? Estudando formações de imagens, antes disso tudo a gente tem que falar sobre luz, visão, tudo isso. A base de tudo isso que a gente usa é porque que a gente enxerga, né? A gente enxerga porque a luz reflete nossos olhos, então a gente enxerga tal objeto ou qualquer outro corpo, tá bom? E a óptica geométrica serve para tudo isso. Em tese, nas provas, cai espelhos, defeitos de visão, cai algumas coisas de absorção, deixa eu ver mais o que, cai a lei de reflexão e de refração, mas poucas vezes caíram esse negócio da definição concreta de luz, dos meios que a luz pode propagar, tá bom? Pode subir um pouquinho. Vamos lá. Isso aqui é luz, foi o que eu falei pra vocês, tá? Que a definição é sobre a questão do porquê que a gente enxerga, devido a quê? Por causa da reflexão da luz nos nossos olhos. A definição de reflexão a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Pode subir. Meios que a luz pode se propagar e qual é a diferença de um para o outro. Isso daqui já caiu em provas bem antigas, tá bom? Por isso que eu falo, não é porque caiu e não vem caindo que não seja importante, tá? A gente tem meios transparentes, meios translúcidos e opaco. O transparente, a gente consegue perceber uma imagem nítida. Por exemplo, quando você se coloca atrás de um vidro completamente transparente. Normalmente eu costumo falar que é aquele vidro bem lisinho mesmo, tá? A outra pessoa, se estiver do outro lado do vidro, ela consegue te enxergar de forma nítida, tá? Porque todos os raios de luz passam, ok? Agora, no meio translúcido, você não consegue enxergar uma pessoa totalmente nítida. Normalmente isso daqui são já alguns tipos de materiais que não são tão perfeitos, tá? Que tem algumas imperfeições. Agora, os meios opacos, você não tem essa visão, porque a luz não passa, tá bom? O maior exemplo disso é a parede, uma parede concreta. Entendido isso daqui sobre meios? Tá? Meios os quais as luzes podem se propagar, tá bom? Pode subir. Velocidade da luz, tá? Eu só esqueci de colocar que é a velocidade da luz no vácuo. O que a gente precisa começar a gente não você vai ver é que luz é uma onda, tá bom? É uma onda luminosa, tá? E como toda onda tem as suas características. Velocidade, o comprimento e a frequência barra período. Por mais que a gente esteja dentro
da óptica geométrica, a gente ainda tem que tratar a luz sim como uma onda, tá? Porque a luz é um tipo de onda, ok? E a velocidade da luz do vácuo, ela é igual a esse valor, tá? Em quilômetros por segundo. Mas se for em metros por segundo, é 3, vou colocar aqui, ó, é igual a 310 elevado a 8 metros por segundo, tá? Você pode trabalhar com os dois casos. Isso daqui cai muito na prova, tá? Guardem isso. Pode subir um pouco. Esse aqui. Agora a gente vai ver alguns fenômenos que podem ocorrer com a luz, tá? E logo em seguida a gente vai estudar, hoje não, mas amanhã a gente vai ver as leis. Que aí a gente vai estudar as leis da reflexão e as leis da refração, tá bom? Que cai também na prova. Reflexão. Gente, refletir sobre qualquer coisa quer dizer o seguinte: ela vai bater nesse obstáculo e vai voltar. Isso é refletir. Ok? Tranquilo? Tá se tratando da luz. O feixe de luz, ele bate e volta. O que você tem que saber sobre essas questões? É se as características dele vai ser alteradas. Tá? Vão ser alteradas ou não. Tranquilo? Quais características, professora? Velocidade de propagação, comprimento, frequência e o período, tá bom? Na reflexão não tem alteração de nada, tá bom? Você pode ver que o raio bateu e o raio voltou, tá bom? Mais à frente vocês vão ver que isso daqui são raios incidentes e aqui são os raios refletivos, tá? Próximo é o da refração. Como assim, professora? O da refração é quando um feixe raio de luz bater no obstáculo, só que ele vai atravessar e mudar de meio, tá bom? Ele não vai voltar. Só que tem uma coisa muito importante e é pergunta de prova da EAR, que nesse tipo de fenômeno tem alguma coisa que não vai ser alterada, que nunca é alterada, que é a frequência. A frequência dele não é alterada. De nenhuma onda luminosa, quando sofre refração, a frequência não é alterada, e se é questão de prova, tá bom? Ou seja, você tem dois meios homogêneos, tá? Pode ser qualquer meio. Normalmente, a gente dá o exemplo de ar e água, tá? O copo d'água ou piscina, alguma coisa assim. A gente coloca o feixe de luz, tá vendo? Fora do copo é o ar e dentro do copo é a água. E quando isso acontece de um meio para o outro, o feixe de luz ele sofre um desvio. Em alguns casos a gente vai ver que não vai desviar totalmente, tá bom? Ele não vai ficar tão inclinadinho assim não, tá? São os casos que a gente fala de exceção e os casos que a gente fala que pode ser difusa ou não, tá? Próximo. Dá. Ou às vezes não, porque esse é um valor fixo, tá? Mas eu acho que a maioria dos casos dá sim. Próximo. Absorção é quando ela não vai refletir e nem vai mudar de meio, tá bom? O próprio obstáculo vai absorver isso. O que cai de absorção? O que cai de absorção nas provas? Gente, pode parecer bobas, mas são perguntas assim. Tal objeto, ele sobre o sol, ele está de tal cor. Por exemplo, uma cor é azul, por quê?
Porque ele reflete o azul e absorve todas as cores. Porque tal objeto é amarelo, que ele reflete amarelo e absorve todas as outras cores. São coisas desse tipo sobre absorção que caía na prova da EA, tá? Alguma dúvida sobre a questão dos fenômenos? Deixa eu ver se eu tô seguindo direitinho de vocês. Pode subir. Aí eu coloquei um do lado do outro, só que eu só troquei a ordem. Aí tá aqui, os de refração, que é quando muda de meio, o feixe de luz muda de meio, tem o meio 1 e meio 2. O da reflexão, que bate e volta. E o da absorção, que o próprio meio já absorve, tá? Agora, se a questão não fala para vocês qual tipo de fenômeno é, vocês vão ter que saber diferenciar e dizer qual fenômeno é pelas figuras, tá? Em algumas questões vocês vão ter que saber até o que é o que trabalha por conta só das figuras, tá bom? Gente, até aqui vocês entenderam? Foi? Pode subir. Agora, tipos de fontes luminosas. É super tranquilo, tá? A primeira são fontes que podem vir de fontes naturais, tá? Ou artificiais, que é quanto a classificação em relação à natureza, tá? Isso daqui, gente, são exemplos básicos mesmo. Fenômenos naturais, gente, a gente costuma falar que são criados por Deus, tá? Mas isso vocês não veem em prova, vocês só veem, assim, fenômenos naturais. Porque é coisa do universo, sol, terra, estrela, tudo isso. E os artificiais pelo homem, que eu acho que é o mais comum e mais próximo de vocês, tá? Pode dar uma subidinha. Agora tem a questão de a dimensão. Como assim? É se é desprezível ou não, por exemplo. A lanterna do celular de vocês. Vocês acham que ela tem dimensão desprezível ou não? Acha que sim? Mas vocês não acham que para falar que ela é desprezível, tem que ser desprezível em relação a alguma coisa? Por exemplo, se eu comparar a lanterna do celular com a iluminação da sala, não vai ser desprezível? Entendeu? É sempre quando a gente compara, tem que ter um pouco desse cuidado, tá? Foi? Tranquilo? Por exemplo, uma vela é desprezível em relação a uma lanterna? Uma lanterna decente, tá, gente? É desprezível em relação a uma lanterna? Passa a ser, né? Aí por isso que a gente tem as fontes pontiformes. A gente vai ver esse nome aqui muito em eletricidade, tá? E fontes extensas. As fontes pontiformes são em que a gente tem as dimensões dela desprezíveis. E as extensas, que elas não podem ser desprezadas. Eu não gosto de usar muito esse termo que pode ou não pode ser desprezada. Por exemplo, eu costumo falar que uma coisa ilumina mais do que a outra. Entendeu? Eu gosto mais de usar esse termo. Mas vocês vão ver dimensões de desprezíveis muito na prova de vocês. Pode subir um pouquinho. Eu acho que ainda tem mais um caso de fonte luminosa. Ah, tá. As emissões, que são fontes primárias, tá? Ou luminosas, e fontes secundárias. As primárias, na verdade, vocês vão ver na prova, mas assim, corpos iluminados. Não, corpos luminosos e corpos iluminados, tá? Os corpos luminosos, eles têm a luz própria deles, tá? A gente vai ver exemplos depois. E os secundários são corpos iluminados, tá bom? Que são iluminados por outros corpos que já possuem luz própria, tá bom? Foi? Tranquilo?
Até aqui, a matéria tá tranquila para vocês? Pessoal de casa, tem alguma pergunta? Hum? Amanhã? É. De 9 até 10h30. Foi? Então vou continuar. Pode subir. Isso daqui, gente, são princípios da óptica geométrica. Os princípios da óptica geométrica, a gente quer falar para vocês do comportamento de um raio de luz, de como a luz se comporta, tá? Isso daqui a gente viu na revisão, certo? Alguém aqui não estava na revisão? Nas revisões? Todo mundo acompanhou a revisão? Então vamos lá. Propagação retilínea da luz, tá? É que a luz em qualquer meio homogêneo, tá bom? Seja o meio translúcido, transparente ou opaco, ela tem um movimento em linha reta. Só que, cuidado, que pode aparecer na prova. Igual retilíneo. É a mesma coisa. Eu acho que nunca apareceu um caso desse, mas eu vou falar pra vocês que pode aparecer alguma coisa parecida assim, ó. Tá bom? Eu acho, pelo que eu já... Gente, eu já fiz e refiz prova da EA de 2005 até 2019. Deixa eu ver. 5 vezes. Todas elas, 2005 até 2000, fora a dos outros anos, lá de 1900 e pouco. Mas assim, que eu sei quantas vezes eu fiz cada prova, de 2005 até 2019, eu fiz... Não, eu fiz 6 vezes. Eu fiz 6 vezes todas essas provas. Que eu lembro, nunca vi isso, tá? Nunca vi mesmo isso. Mas é um caso que pode aparecer, de falar, a luz tem um movimento linear. Nunca ouviu, nunca mais significa isso, que ela anda em linha reta em qualquer meio, tá bom? Agora, independência dos raios. O que é isso? Olha só. É porque eu não tenho aquelas lanternas pequenininhas, mas faz de conta que isso aqui é não é lanterna. Qual é o nome daquele negócio que sai aquela luzinha vermelha? Laser. Já viram aquela luzinha fininha que sai? Então, se eu pegar 2 daquele e eu fizer assim, ó, esse vai pra lá normalmente e esse também vai pra lá. Só que os raios têm um ponto que eles vão se cruzar, certo? Porque eu coloquei os 2 assim. Impediu, modificou alguma coisa? Não, porque eles se cruzam e cada um segue o seu caminho, tá? Cada um segue o seu baile. Vamos lá? Entendido? Foi? Agora, reversibilidade né, eu costumo falar que é um complemento disso daqui. Porque o caminho de ida é o mesmo de volta, tá? Tem um sentido para ir, tem um sentido para voltar, mas o caminho é o mesmo. Isso não muda, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Essa parte, gente, do início, ela é muito teórica mesmo. As contas só começam mesmo quando a gente vê leis da reflexão e leis da refração. Oi?
Caiu uma de aqui de refração, eu vi. Eu falei aqui no início. É porque eu não li a questão. A gente vai ver isso amanhã. Pode subir. A gente vai falar agora sobre sombra e penumbra, que é uma aplicação de fonte luminosa extensa, que normalmente a gente fala que a fonte extensa é uma fonte que não é desprezível. E tem a fonte pontiforme, tá bom? Que ela é pontual, que normalmente a gente fala que é que pode ser desprezível. Eu coloquei um do lado do outro só para vocês poderem ver a diferença, tá bom? A luz pontual, ela gera a sombra. A sombra, você tem uma parte iluminada e tem uma parte que não é iluminada, tá? Ou seja, você ainda tem um pouquinho ali de uma região que vai ter uma iluminação, tá? A sombra, ela não quer dizer, gente, que vai ser totalmente escondida a luz, tá? Prestem bem atenção nisso. A situação 2, a gente está falando de fonte extensa, porque a gente vai ter a sombra, tá? E a gente ainda vai ter a penumbra. A penumbra, gente, quer dizer que é uma situação completamente que não está iluminada, tá bom? Foi? Tranquilo? Ela gera sombra e a penumbra ainda, tá? A região bem menos iluminada. Foi essa a diferença entre as duas. Tranquilo? Visto isso, sombra e penumbra, você vai entrar agora na aplicação de outra coisa, que é quando você tem o eclipse solar e lunar, tá? Pode subir um pouquinho. Eu coloquei a definição do solar, tá? Sobe mais um pouquinho. Coloquei o do eclipse lunar, a gente fez uma questão sobre isso. Sobe mais um pouco. Aí eu coloquei aqui a foto, tá bom? Vocês percebem que aqui no eclipse lunar tem uma região que tapou toda a lua, estão vendo? Estão percebendo? Isso daqui, gente, é o caso de penumbra, tá bom? Pode subir mais um pouco. Até tudo que tá aqui, que eu já falei. Estão entendendo, meninas? Estão entendendo? Mesmo? Tá tranquilo? Foi? Agora a gente consegue falar sobre câmera escura de orifício. Essa prova não caiu, né? Câmera escura. Eu não vi. Porque eu não olhei. Ano passado. Eu não lembro do ano passado. Não, isso é de hidrostática. Caiu, eu vi aqui. Eu vi aqui uma questão que caiu hidrostática. Então é por isso que eu tenho que meio que prestar um relatório para vocês do que eu já dei e o que eu não dei. Entendeu? Para vocês saberem. Na verdade, eu não tenho o planejamento do outro professor. Entendeu? Eu nem peguei, eu nem olhei o planejamento dele. Era para eu fazer um outro para vocês, só que eu não sei porque eu não fiz. Eu acho que eu não recebi o coisa que era para eu fazer. Mas eu vou, de qualquer forma, eu vou prestar conta para vocês do que já foi dado, do que ainda vai ser dado, tá? Gente, câmera escura de orifício era um método antigo, muito usado para você obter a imagem ou foto de alguma coisa, tá?
É um método muito antigo. Quem já teve aula de artes ou história da arte aqui? Fundamental, ensino médio. Normalmente eles falam, quando vai para uma aula de fotografia, alguma coisa assim, eles falam muito sobre esse método, tá? De como que você consegue obter, faz até o experimento, de como que era obtida as fotos antigamente, que era tudo por esse método. O que eu preciso saber desse método é que o tamanho das... lembra... Deixa eu lembrar aqui. Quando a gente viu espelhos, a gente calculava a que distância estava um objeto ou a imagem de um espelho, certo? A gente tinha fórmulas para calcular isso, lembram? A gente tinha equações, a gente tinha a fórmula do aumento linear. Nesse caso aqui, a gente não trabalha com fórmulas, a gente trabalha com semelhanças de triângulo. Por quê? Sobe um pouquinho aqui. Ó, um método consistia em você fazer um orifício. Para que serve esse pequeno orifício? O raio dele é bem pequenininho mesmo, tanto que a gente normalmente dá a unidade dele em milímetros. Porque quando você coloca qualquer fonte de luz aqui, os raios dessa luz vão passar pelo orifício, tá bom? E a imagem vai se formar do outro lado da parede da caixa, tá bom? Só que ela vai estar invertida, ok? Tranquilo? Foi, gente? Outro detalhe importante. Vocês não, olha só. O que eu vou falar aqui é o seguinte. Ninguém chegou falando, é assim que se faz. Toda vez que a gente tem fórmulas aqui, são coisas que outras pessoas já estudaram, já fizeram experimentos, já perceberam há muito tempo, e eles chegam a tal conclusão, tá bom? É assim. Se vocês já perceberam que tem um triângulo aqui, ó, deitado, e um triângulo aqui, foi? Certo? Tem aqui o lado de dois triângulos, e isso daqui é a base dele, certo? Aqui também eu tenho o lado de um triângulo e o lado de um triângulo e a base dele. Foi? Tranquilo? O P é o que eu chamo de distância do objeto até a parede do orifício. Lembra em espelho? A distância do objeto até o espelho você chamava de P. E a distância da imagem até o espelho era o P', tá bom? Aí você tem o P e o P'. Pergunta: quanto que vai ser a distância do objeto até a imagem? Isso, exatamente. Isso é questão de prova, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Tranquilo? Até aqui. Aí, O é o tamanho do objeto, tá? E I é o tamanho da imagem. Professora, como que a gente trabalha isso agora? Bom, eu já falei que se formaram dois triângulos, certo? O que a gente tem em comum? Esses dois triângulos, eles possuem lados, base, certo? E ângulos também, tá? Gente, vocês já viram semelhanças de triângulo na matemática? Já viram? Todo mundo viu? Para ser semelhante, ele tem que ter pelo menos o lado ou a base
ou os ângulos, tá? Para serem semelhantes. Tranquilo? Detalhe. Por exemplo, eu não sei se vocês viram definições. Você não tem como falar que um triângulo equilátero é semelhante a um triângulo retângulo. Não tem como você falar isso, tá? Por isso que você tem que saber perceber isso. Como que você faz? Por semelhança. O que é semelhança? São proporções. Eles possuem lados proporcionais, certo? Por exemplo, a gente fala que o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, tá bom? Que é isso daqui, a base dele está para... Não, gente, é ao contrário, é a base desse ou para a base desse. Você pode até inverter, mas se você inverter, você tem que inverter aqui também, tá? O próximo igual ao tamanho da imagem até o orifício sobre a distância do objeto até o orifício, tá? Cuidado para não se confundir, tá? Lembrem bem que o P é a distância do objeto até o orifício e o P' da imagem até o orifício, tá bom? E a distância entre o objeto e P' não, a imagem é o P mais o P', tá bom? Foi? Tranquilo? Pode subir. Ângulo visual, tá bom? Gente, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu coloquei aqui, mas depende da aula de amanhã também, tá? Mas eu já adianto o seguinte: ângulo visual é uma aplicação de eclipse lunar e de eclipse solar, tá bom? Pode seguir. Isso daqui foi só um resuminho que eu coloquei, mas como ainda vou aprofundar isso, eu não vou falar sobre isso. Pode subir. E aí a gente parte para os exercícios, tá bom? Eu vou deixar vocês tentarem fazer. E em seguida venho corrigindo, tá bom? Eu tenho... Sobe aqui, eu acho que eu coloquei 5 questões, não foi? Sobe aí, eu acho que eu coloquei 5 questões. 1, 2, 3, 4, pode subir mais. E 5. Então, eu vou dar pra vocês até 2h30. Antes de 2h30 eu começo a falar, tá? Aí, mas vocês vão tentando fazer. Tranquilo? Se vocês falam assim, professora, todo mundo já começou a fazer essa, aí pede pra ele, me fala que a gente vai passando aqui. Ok? Que? Oi? Pode cortar. Deixa eu te perguntar, tá gravando no OBS? Nada. Gente, é porque vocês não sabem o que é ficar aqui na gravação. Para um pouco a pauta do OBS pra falar um negócio. Eu vim muito cansada a trabalhar. É o quê? Mas, gente, eu falo isso no Enem, na UERJ, falo no pré-militar e falo para os alunos que eu dou aula particular. Você só vai saber se você precisa desse negócio de ler o texto ou não se você tiver o hábito de fazer questões. Você ganha experiência só nisso. Se você não faz, se você não tem um hábito, por exemplo, agilidade em fazer uma questão, você só ganha com o hábito que você tem de fazer questão.
E vocês têm que ter um cuidado, porque tem muito aluno que eu vejo que fala assim: eu vou fazer EAN porque é mais fácil. Só que assim, vocês não estão percebendo que todos os concursos militares estão começando a ficar no mesmo nível. EAN não tinha inglês, colocaram inglês. ESA não tinha inglês, colocaram inglês. Daqui a pouco vai colocar física. EAR, daqui a pouco tem redação. E eu falo isso desde o ano passado. Daqui a pouco, o ano que vem, não se surpreenda se entrar redação. Tá bom? Porque a tendência é nivelar todos os concursos. Eu acho que quebra a questão do tempo. Vocês chegaram que horas antes? Quantas horas? Teve muita falta na sua sala? Porque na EFON, eu soube que a EFON foi sábado e domingo, né? Eu soube que no sábado, a EFON, eu tava dando num grupo que eu participo, gente, foi em um polo de prova, em um, 50% de falta. 50% de falta. Mas não foi só por causa da EA não, gente. É por causa da pandemia. Entendeu? Vamos corrigir? Bom, faz aí essa daí. Eu não falei pra vocês, né? A página que tá na apostila. A questão 3 Questão 3 não, a questão 2 é a questão da apostila, da página 445. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é a 2 do slide. É a apostila, página 445. Só que na apostila é a questão 3. É isso mesmo. Podemos corrigir? Então vamos lá. É isso. Deixa eu beber água. Caraca, minha água acabou. Falei, deixa eu beber água, minha água acaba. Vamos lá. EA de 1993. Vamos lá. Sob a luz solar, uma parede é branca porque ela emite, reflete, absorve e refrata todas as cores do espectro solar. A gente vai ter uma aula falando só sobre o espectro, tá? Porque o espectro ele envolve a questão de ondas, óptica, tudo isso, e é possivelmente um novo edital
que possa cair no edital da EA, tá? Vocês marcaram? Bravo, certo? Vamos lá. É o que vocês falaram? Vamos lá. Emitir não é um fenômeno, tá? Mas vamos lá. A reflexão, quais são as características? Gente, a gente já acabou de ver, assim vocês esculambam o meu trabalho. Eu sou obrigada a saber, meu amor. Eu sou obrigada a saber. Não, mas tem hora que fazendo conta, assim, dá um branco. Dá um branco total. Eu me falo, nem cansada posso me dar esse luxo de esquecer. Vamos lá, gente. Refletir. A luz, ela vai bater em um meio, tá? Pode ser qualquer meio. Não posso falar qualquer meio, não. Deixa eu usar um outro termo para vocês. Em alguma superfície, tá? Melhor assim. Em alguma superfície. E ela não vai mudar de meio, tá bom? A luz, ela vai bater e ela vai voltar. Isso chama reflexão. Foi? Oi? Ela pode ser difusa também, tá? Só que essa questão de ser difusa ou não, são poucos casos. Não, eu nunca vi na minha vida, como eu já falei pra vocês. Já fiz a prova 5 vezes de 2005 até 2019. Então, eu nunca vi essa questão de difusa mesmo ali, de falar de reflexão ou refração, nunca vi. Absorver. É o meio que vai absorver, tá bom? Só que olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A cor que absorve, ela é vista. A cor que o meio absorve, ela é vista? Não, né? Porque eu falei o quê? Quando um corpo, seja lá qual a cor for, por exemplo, se for amarelo, vermelho, a gente enxerga ele porque ele reflete essa cor, mas ele absorve as outras cores e reflete essa, tá bom? E refrata, que é o de refração. Exatamente, ele passa de um meio para o outro. Só que aqui tem um problema. Problema não. Casos poucos que são falados poucas vezes. Que o raio, ele pode desviar ou não. Desviar, que eu falo, é isso daqui, ó. O raio veio, certo? A maioria dos casos que vocês vão ver vai ser o raio fazer isso. Mas o raio, ele pode fazer isso daqui, tá? Continuar na mesma direção. Foi? Então, o gabarito da A, B. Da 1B. Meu Deus, corta isso. 2. Isso aqui vocês já responderam, né? O caso de quando depois que você reflete a cor, o corpo é colocado exposto a uma luz monocromática. Toda vez, seja qual for a cor, e o corpo for exposto à luz monocromática, o corpo fica preto, tá bom? Preto não é que ele é visto da cor preto, tá bom? Gabarito da 2D. Essa questão da apostila, tá? Questão 3. É uma questão da IAN de 2017. Parece boba, mas não é. Vamos lá. A refração da luz possibilita o entendimento de muitos fenômenos comuns no nosso dia a dia, como a aparente profundidade menor de uma piscina, as miragens nas rodovias em dias quentes e arco-íris.
Sendo assim, analise as afirmativas referentes à óptica geométrica, assinalando a seguir a opção correta. Vamos lá. Refração da luz é o desvio da luz ao atravessar a fronteira entre dois meios transparentes. O que vocês acham? Por quê? É porque, olha só, isso é uma questão até de português, porque fala entre dois meios transparentes. É como se fosse assim, ó. Eu não tenho meio 1. Aí o meu raio passa pro outro meio. Ele está falando ali que os dois meios são transparentes. Não pode ser os dois meios transparentes. Foi? Tem que ter a mudança do meio. Para ser refração, às vezes o raio não vai desviar, mas ele tem que obrigatoriamente mudar de meio, tá bom? Oi? 2. Refração da luz é a passagem da luz de um meio transparente para outro. Só que mesmo assim eu ainda achei ali um pouco aberto para coisa, porque esse outro pode ser transparente também. Tá? Gente, se vocês... essas provas assim militares são tranquilos em questão a isso. Agora, o Enem, meu amor... ocorrendo sempre uma alteração de sua velocidade de propagação. Houve a passagem, certo? E ele falou de alteração da velocidade de propagação. Vamos lá, tá certo em falar isso? Tá. A única coisa que não é alterada, a característica que não é alterada é a frequência, tá bom? 3. Na refração da luz, o raio refratado pode não apresentar desvio em relação ao raio incidente, tá? O raio incidente é o raio antes de ser refratado. A gente fala que esse que está indo no sentido ao encontro da superfície é o incidente, tá bom? E o que passou para o outro meio é o refratado. Foi? Qual gabarito vocês marcaram? Que é a 2 e a 3 que são verdadeiras, né? Próxima. Cara, eu não falei pra vocês, porque eu não gosto de ficar dando essas coisas assim, porque tem aluno que passa a se basear só nisso. Mas, eu lembro que... foi ano passado. Eu resolvendo uma prova com meu professor. E, tipo assim, ele destrinchou a prova. Tipo assim, cada questão ele foi falando um assunto e tal. E a gente foi... Na verdade, ele colocou todos os assuntos aqui. Aí a gente fazia uma questão, a gente vinha e marcava em qual assunto que era. Marcava. No final, a gente viu que o mínimo de cada matéria na prova eram 2 questões. Conseguiram entender? Eram 2 questões. E a gente também contava o gabarito. Tipo assim, se era A, a gente vinha e colocava A. A gente contou quantas quantidades de A tinham, quantas quantidades de B tinham e quantas de C e de D tinham. Gente, dá quase a mesma coisa. Então, até para chutar, a gente tem que ser esperto. Tem que ver, tem que perceber isso, entendeu? Mas isso é quando você não sabe fazer a questão. Tem gente que não sabe. Porque tem gente que sabe. Sabe fazer o negócio, sabe ler C.
Eu lembro que quando eu estudava uma vez no ensino médio, na prova de um bolsão, a menina lá marcou tudo C, a garota ganhou 100% de bolsa. Depois disso, todo simulado, todo mundo queria marcar C. A fiscal falava, gente, não sabe marcar C. Olha só, não pode. Não pode. Não pode. Vamos lá. Não pode. 4, observe a figura a seguir. Voltando. Observe a figura a seguir. Você tem o objeto, tá bom? A distância do objeto até o orifício é um caso de câmara escura, né? E agora que eu não sei se é 60 ou 80. É 80, né? E a imagem até o objeto, a distância, né, entre eles é de 24 centímetros. E o tamanho da imagem é de 8, e o tamanho do objeto ele não deu, mas eu acho que é o que ele quer saber. Vamos ver no texto. Um estudante, ao realizar um experimento, construiu com uma lata de leite uma câmara escura de orifício. Para isso, ele fez um furo no centro do fundo da lata e em seguida retirou a tampa do outro, colocando um disco de papel vegetal nessa tampa. Ao colocar uma lâmpada acesa distante 60 centímetros de... É 60? Mas lá parece 80. Aí já pensou? O candidato não lê o texto e coloca 80 no cálculo. Gente, olha só. Eu olhando daqui, parece 60. Agora, se eu... Gente, segue o baile, vamos. Sobe isso. Segue o baile, sobe isso. Vou ler o texto. É 60 centímetros. De sua câmera escura de orifício. O estudante viu a projeção da imagem da lâmpada sobre o papel vegetal, conforme mostra a figura acima. Observando as medidas obtidas no experimento, é correto afirmar que o tamanho da lâmpada utilizada viu? Quer saber o tamanho do objeto. Sobe. Isso. Essa é a questão 4, né? Ele quer saber o tamanho do objeto. O tamanho da imagem é 8, não é? 8 centímetros. P é igual a 60. E P' é igual a 24 centímetros. Como a gente faz isso? É o I, né, sobre o O igual P' sobre o P. Foi? Quando vocês não tiverem gravado fórmula, pratiquem ela nos exercícios antes de sair substituindo, tá? Para vocês gravarem. Vamos lá. O I é quanto? 8, que é o tamanho da imagem. Sobre o O que você quer saber. Igual P', que é 24 sobre 60. Né? Agora é só multiplicar cruzado, né? Tem 24 vezes O igual a 8 vezes 60. Eu vou deixar assim e vocês vão ver por quê. O é igual a 8 vezes 60 dividido por 24. Eu posso simplificar o 8 com 24, certo? 8. Aí 8 por 8 dá 1. 1 vezes 60 é 60. E o 24 por 8 dá 3. 60 dividido por 3. Nem vou te contar o que eu já vi. 20 centímetros. Foi? Pode subir um pouquinho. Só para eu ver qual é o gabarito. Letra E.
Foi? Entrou algum aluno agora? Não, gente, quando a gente gravava lá embaixo, na outra sala, tá eu dando aula, eu tava quase acabando, eu acho que tava me despedindo já dos alunos. Aí do nada só veio um barulhinho assim, plim! Aí o Cristiano, aí o Cristiano olhou pra minha cara, doido pra rir, eu olhei pra cara dele, eu me segurando pra não rir na câmera. Tipo, a gente já tava acabando, eu acho que eu tava me despedindo dos alunos. Eu estava me despedindo. E entrou. Gente, entenderam? De verdade? Amanhã então eu trago mais questões de cores. Tá, meninas? Tá tranquilo? Tem certeza? Absoluta? É o quê? Posso apagar? Tira. Quem? Não, aquela é sobre a acuidade visual que eu falei que eu não vou aprofundar hoje. Eu não aprofundei aqui o menino, coitado. Tá falando que não tem certeza de nada? Marca C não, eu acho que não vai ser. Coloca lá a questão pra eu ver se é. Eu acho que não é não. Pode subir. Não, a próxima questão. É a B. Não é a C. Posso apagar? Pode. Tchau, gente. Desculpa excluir vocês da conversa. Pra quem? Pablo.